Olá pessoal, boa noite, boa noite. Estamos de volta aqui com a nossa oficina de peças para a advocacia pública. Eu e o professor Gustavo Alves, está aqui do meu lado. E hoje a gente está retornando. Na semana passada a gente já trouxe para vocês aqui a peça que a gente vai fazer a correção hoje. A gente trouxe o caso concreto todinho, já fizemos até com vocês a estrutura da peça, dando o passo a passo para que vocês treinassem em casa. Eu quero saber se vocês realmente fizeram isso, né? Marcos Costa, Mauro da Silva, José Edson, Barroso Zuliano, aqui todos. E o compromisso foi esse, que a gente na semana passada ia trazer o caso, ia dar o passo a passo, e para a gente não, digamos assim, atropelar vocês, né, com as informações, a gente fez o combinado de que vocês fariam em casa e hoje a gente faria a correção. Né, Gustavo? Exatamente. A gente, inclusive, colocou aqui, dentro da estrutura de peças que a gente fez, a gente colocou cada um dos tópicos que nós gostaríamos que fossem abordados nessa nossa petição aqui de contestação, que, na verdade, aqui a Nayane está dizendo aí que fez, né? Que bom, né? Agora, bom, que nessa correção, o que a gente espera de vocês aqui? Eu não quero que a minha peça seja igual à sua, e provavelmente ela não será igual. Nem a sua vai ser igual a de nenhum outro candidato que vai fazer a peça, mas eu preciso que nessa peça você traga os elementos mínimos que serão avaliados, e nisso vai ser feita a sua avaliação. Então, além da gente mostrar para vocês aqui a estrutura da peça, é muito importante que vocês tenham em mente esses tópicos que são necessários com cada um daqueles elementos que a gente colocou no caso concreto. Exatamente para isso, para que a gente não fique voando aqui, nós conversamos aqui antes, vamos fazer aqui um breve destaque do caso concreto que a gente apontou, até mesmo para que a gente não perca os detalhes, e vamos lá direto para a nossa peça aí, tudo bem? Gustavo vai fazer aqui, então, pode botar na tela para a gente aí, vai fazer um resumo aí, ou até mesmo fazer um apontamento do que a gente destacou ali. Eu vou lendo a peça aqui de novo e falando das partes mais importantes, né? Porque possivelmente pode ter alunos, pode voltar para cá rapidinho, alunos, né, que estão comparecendo agora aqui no curso com a gente, né? Aqui, na verdade, pessoal, não é um curso de peças que vai ficar na plataforma, não. Aqui são aulas de peças que vão ficar no YouTube, e vocês têm na plataforma, para quem está na advocacia pública, né, tem o curso de peças com correção individual, que isso você paga à parte, e tem aulas de como fazer peças, passo a passo de cada peça, e você faz peças que a gente vai disponibilizar, e tem a correção individual, com espelho de correção, como se fosse prova de concurso mesmo. E no curso da advocacia pública tem também aulas de peças, aula de temas, e essa aula aqui é uma aula que vai acontecer toda terça-feira, de 19 às 21 horas, e cada terça a gente traz uma peça diferente, tá bem? Isso. E aí, então, para pegar o pessoal que não assistiu na aula passada e poder fazer também a peça com a gente, eu vou tratar aqui com vocês, então, agora pode botar na tela, vamos lá? Então, olha só, Maria de Lourdes, auditora fiscal da Receita Estadual, mãe do menor Messi, entra com ação em face do município X, pois quando estava completando 6 meses de gestação, começou a sentir dores abdominais, sendo detectado um sangramento ao urinar, e então se dirigiu para a maternidade do Hospital Particular, Hospital Zezé. Chegando ao Hospital Particular Zezé, foi atendida por uma equipe médica que aplicou alguns medicamentos para tentar segurar o bebê, mas infelizmente não teve efeito. Assim foi detectado que a criança estava em sofrimento fetal, se iniciando o parto por cesariana, pois já havia dilatação e a bolsa se rompeu. Apesar de prematuro, o menor nasceu saudável. Ele nasceu saudável. Porém, teve de passar os próximos 2 meses internado no Hospital Zezé. Por falta de condições financeiras, Maria de Lourdes teve que transferir seu filho Messi para o hospital do município X, ficando internado por mais um mês, no período de, atenção à data, 1/1 de 2015 a 1/2 de 2015, beleza? Apesar de ter nascido saudável, Messi foi diagnosticado com meningite bacteriana, que no referido caso deu-se em função da falta de higiene durante a internação nos hospitais. Segundo o laudo médico, possivelmente o menor foi alocado junto a outro bebê prematuro, também infectado. Contudo, o laudo não soube precisar em que hospital houve a infecção, se foi no hospital particular ou no hospital municipal. Então a gente tem aqui um laudo médico, né, que não soube afirmar realmente em qual hospital houve a infecção do bebê Messi. E aí você, como advogado público, já vai
ficando ligado que aqui é uma prova que você vai contestar. Ademais, o laudo não descartou a possibilidade de infecção ter sido adquirida na residência do autor, na medida em que a sua residência não havia também os cuidados mínimos de higiene necessários. Então, o laudo também não descartou a possibilidade de infecção na residência da mãe do menor, né, do menor. Em razão dos fatos, o recém-nascido desenvolveu hidrocefalia associada à meningite, bem como quadro de paralisia cerebral. A autora atribuiu tais sequelas à falta de comprometimento da equipe do hospital municipal. Alega a autora que o hospital municipal é, por consequência, imputável civilmente pelos atos dos seus prepostos, médicos, enfermeiros, empregados em geral, assim como por sorte de ocorrências sucedidas em seu interior, ficando evidenciado, portanto, segundo a autora, responsabilidade objetiva. Foi requerida a antecipação da tutela, porquanto a requerente alega que vem sofrendo danos irreparáveis ou de difícil reparação, tornando necessária a concessão da medida antecipatória. Inclusive, foi requerida a antecipação da tutela referente aos danos morais. Também pediu essa antecipação. Para tanto, alega que os requisitos para a concessão do pedido formulados são a existência da plausibilidade do direito afirmado pela requerente, que é o fumus boniuris, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, periculum in mora. Segundo a autora, o fumus boniuris foi fundamentado a partir do laudo, cópia anexa, comprovante das despesas com fisioterapia e com medicamentos, além do comprovante da despesa com a necessidade da devida aquisição de uma cadeira de rodas, imprescindível, indispensável para melhor condição e conforto ao menor e aos pais. O periculum in mora foi fundamentado ao fato de que a requerente precisou se submeter a inúmeras sessões de fisioterapia, pois a demora poderia levar à irreversibilidade da doença, o que representa um gasto com o qual a família da requerente não tem condições de arcar. Porém, sem o qual ela não pode ficar, para não interromper o tratamento. Além das despesas com a saúde, a família da requerente tem tido gastos com transporte. Vale salientar que a autora não juntou procuração, outorgando poderes, ao advogado constante da petição inicial. Ao final, quais foram os pedidos? Pediu justiça gratuita, pediu manifestação do membro do Ministério Público, tutela antecipada, pediu que o juiz defira, para a ré, pensão provisória no valor de R$3.000, bem como a quantia de R$15.000, visando a aquisição de cadeira de rodas. Requer também antecipar a tutela em relação aos danos morais. O que mais? Mandou citar o réu para querendo contestar, condenar o réu a indenizar os danos materiais autoras ao longo destes anos e das que se fizerem necessárias, conforme se apurar, condenar o réu a adequar a residência de modo a garantir melhores condições de cuidados de conforto ao menor, condenar o réu a pagar pensão vitalícia para a autora no valor de R$4.000 mensais, a partir da ocorrência do evento, corrigidos anualmente por índice oficial federal. Condenar o réu ao pagamento de eventual tratamento ou operação que comprovadamente seja necessário. Condenar o réu ainda ao pagamento de indenização, olha só a quantia, por dano moral, no valor de R$477.000. E pediu também condenação em honorários e custas processuais. E deu à causa o valor de R$1.000. E a referida ação foi proposta em 10/3/2001, perante a 10ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador, na Bahia. O município foi citado para apresentar defesa e você, na condição de procurador, vai ter que apresentar essa manifestação. E aí tem a nossa estrutura da peça, né, Gustavo? Que a gente já... Pode voltar para cá um pouquinho? A gente, na verdade, aqui colocou para vocês uma estrutura da peça e alguns pontos específicos que nós gostaríamos que fossem fundamentados, com base em todos os elementos que a gente trouxe aqui nessa questão, nesse caso concreto. A gente deixou destacado, e o Gustavo até fez isso, a gente fez vários destaques aqui, principalmente destaques processuais, os quais, evidentemente, vocês vão ter que tratar aqui nessa peça. Então vamos, só para vocês terem uma ideia da estrutura, eu vou falar mais rapidamente, aí a gente já vai direto para a peça,
até mesmo porque a gente já colocou isso aqui no nosso último bloco. Vamos aqui só repetir, porque como a gente destacou que pode ser que tenha gente que não viu esse último bloco, para não ficar voando aí. Vem na tela para mim. A gente vai fazer o endereçamento da petição. Evidentemente, o endereçamento é a referência à petição ao que nós já temos aqui no próprio caso concreto, 10ª Vara de Fazenda Pública, lá da comarca de Salvador. Então, um excelentíssimo senhor juiz ou juízo da 10ª Vara. Qualificação do réu, evidentemente, que chega aqui, e aí, mas eu não tenho esse, volta comigo aqui. Os dados que a questão não te trouxer, evidentemente que você não precisa inventar, né? Evidentemente não vai inventar, né? Se a questão, como é o caso concreto que nós trouxemos aqui, não trouxe qualificação do réu, a única qualificação que você vai colocar volta na tela, município, que é o réu, o município tal, representado pelo seu procurador. É a única coisa que você vai colocar aqui, porque o réu é o município. Então, município tal, representado pelo seu procurador. Mas, Gustavo, eles poderiam também colocar o seguinte, né? Colocar as condições de qualificação que o CPC exige. Colocar assim, município, né? Aí município, aí não falou qual que é o município, XX, né? Município X. Município X, pessoa de direito público, não tem um e-mail, mas você pode colocar, vírgula, né? Endereço eletrônico, vírgula, para dizer que você sabe que aquela condição é uma condição uma exigência, que está no CPC. Exatamente, uma exigência que se faz no CPC que está dentro da qualificação das partes. Na verdade, essa exigência ela vem expressa para o autor e também para o réu, né? Até mesmo porque na petição inicial o autor é obrigado a qualificar não só ele, mas também o réu. E é claro que os elementos necessários aqui, evidentemente, que são trazidos também pelo réu. Então você faz a qualificação do município. Município X, pessoa jurídica de direito público, e-mail tal, neste ato representado pelo seu procurador, aí no caso você, né, que tá procurador municipal, que está fazendo essa peça. Pronto, isso é o necessário. Não precisa encher muito porque você não vai ser avaliado por isso. Não é esse o fundamento específico. A gente está passando a estrutura e o que você precisa colocar. Tranquilo? Gustavo, com relação à representação do município, né? Ele pode colocar, né? Representado... porque a representação, né, o que outorga poderes ao procurador é a própria lei, né? Isso. Então ele pode colocar, né, conforme, como é que eu usei um texto ali, né, conforme representado nos termos representando nos termos da lei e citar a lei o qual ele outorgou ele representar. Provavelmente, como é um concurso via mandado ex lege, né? Via mandado ex lege, pode botar isso, é suficiente. Para os advogados públicos, a procuração não é necessária. O ente público não precisa passar um instrumento de mandato ao procurador. Nós temos que essa procuração é ex legis, por força de lei. Os poderes são deferidos por força de lei. Então bota aí, né? Procurador abaixo-assinado, poderes ex legis, né? Que é a expressão que a gente utiliza aí para fazer referência, evidentemente, a essa qualificação específica. Tranquilo? Abrimos um outro tópico aqui, volta na tela com a gente, sobre tempestividade. Bom, esse tópico da tempestividade, a gente deixou um destaque aqui no nosso encontro passado, ele não é necessário na sua peça de contestação. Mas por que eu deixei esse destaque aqui? É possível que haja alguma questão envolvendo contestação, e isso é muito comum. É possível que haja um questionamento sobre a tempestividade da sua peça contestatória. Pode ser que ele fale, a ação foi proposta tantos dias após a citação, ou enfim, ele vai trazer um elemento para isso. E é aí que eu chamo a atenção de vocês. Quando não há questionamento sobre a tempestividade, evidentemente que você não vai precisar colocar nada aí. Só coloca, a contestação é tempestiva, e percebam que é assertiva, a questão ela não trouxe para a gente data da citação. Então isso não vai ser o questionamento. Mas abra o tópico só para dizer a presente contestação é tempestiva e porque interposta dentro do prazo legal para a resposta. Tá? Então é interessante você fazer uma referência a isso. E tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado quando houver alguma questão envolvendo a tempestividade da sua contestação. É interessante que você abra esse tópico para justificar aí a tempestividade da peça. Tranquilo? Volta lá na tela. Dos fatos
E aqui nos fatos, qual é a ponderação que a gente tem para fazer para vocês? Na verdade, quando a gente faz referência aos fatos, todos os fatos já foram exaustivamente narrados aqui na questão. Então, claro, você não vai ficar copiando tudo. Inclusive, há provas, né, Gustavo, que dispensam essa descrição fática. Dispensam porque ela já está ali na própria assertiva, né? É claro, nada impede que você coloque o mínimo. Cuida-se de ação tal, pedindo indenização, aí faz referência direta aos pedidos, né? Pedindo indenização por dano moral, dano material, o valor de cadeira de roda, em razão de culpa do município pelo evento causado ao menor. Pronto, isso é suficiente, até mesmo porque você não vai precisar reproduzir o que já tem na peça, ou melhor, o que já tem na questão, você não vai precisar reproduzir. E claro, em alguns casos, a própria assertiva, né, já dispensa o relatório. Aqui a gente não teve essa dispensa, a gente fez uma questão sem essa dispensa, então é interessante que você faça um breve resumo. Como que eu faço? É livre, faz do jeito que você quiser, mas não vá me perder aí 20, 30 linhas, 10, 15, 20, 30 linhas fazendo esse resumo. Aconselho vocês a fazerem isso em, no máximo, um parágrafo. Isso é suficiente para a sua assertiva. Na verdade, assim, na sua petição tem que ter lá o tópico dos fatos. E aí você vai ou fazer, como o Gustavo falou, né, um parágrafo só, porque na verdade é uma parte que o examinador, acho que ele não vai nem ler, ele vai só ter o tópico. Então eu vou pontuar ou não vou pontuar. Porque tem que botar o tópico, né, é um ponto da peça que tem na peça civil, né, na peça prática também, tem que ter. Se a questão não falou nada, né, você vai fazer um parágrafo. Se a questão falou pode dispensar os fatos, aí você coloca dispensados pelo examinador, isso em uma linha só. Mas o tópico sempre tem que ter, para você não perder ponto. É uma pontuação pequena, mas qualquer pontinho faz diferença. Exatamente. Volta na tela. E aí começamos a nossa peça aqui com as preliminares. A gente vai desenvolver cada uma dessas preliminares aqui, né, no corpo da nossa peça. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês todas as peças de contestação, e aí eu vou dizer todas generalizando mesmo, toda peça de contestação, Gustavo, é quase que inevitável se cobrar uma preliminar. Sempre que você for fazer uma prova, atentem-se a isso. Se você identificou que é uma contestação, atente-se para o fato de que é possível que a gente tenha ali no texto uma matéria de preliminar. E no nosso caso concreto aqui, nós tivemos 3, só para vocês terem uma ideia. Nós não inventamos isso da nossa cabeça, isso é muito comum nas provas de concurso, nas provas subjetivas, e eu preciso que vocês fiquem atentos a isso também. É contestação, eu não enxerguei nenhuma preliminar. Pode até ser que não tenha uma preliminar, mas dá uma lida mais rigorosa aí nesse texto e você vai encontrar naturalmente uma preliminar. Essas preliminares são as preliminares lá do artigo 337 do Código de Processo Civil, que evidentemente você precisa ter na cabeça aí o artigo 337, você precisa pelo menos a ideia das preliminares, o que se alega em preliminar de contestação. E cuidado com isso em peça contestatória de prova. Provavelmente 1, 2, 3 ou até mais preliminares você vai ter que levantar na sua peça. E isso conta muito ponto, né? Aqui não é um pontinho só. Aqui são muitos pontos que são contados neste tópico específico das preliminares. Voltando na tela, passadas as preliminares, nós vamos então para a matéria de mérito, que é o questionamento do direito, onde então nós levantamos aqui os fundamentos que serão desenvolvidos por nós aqui nessa peça. Só lembrando, e aí já para a gente já passar diretamente para a peça, só lembrando a vocês aqui que essa estrutura da peça a gente criou para facilitar a sua vida. A gente tinha até destacado na nossa aula anterior que nessa altura do campeonato não nos compete mais fazer rascunho de prova, às vezes você não tem nem tempo para isso. Então, para evitar ter que fazer rascunho, passar limpo, isso aí eu me lembro da minha 6ª série, 5ª série. Não existe isso para a gente hoje. Não tem nem tempo para isso, talvez. Isso não existe para a gente hoje. Não existe rascunho, não existe essa possibilidade. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? O que nós fizemos aqui. Monte a estrutura da sua peça, o que você vai desenvolver e vai desenvolvendo conforme essa estrutura. Surgiu uma coisa que eu esqueci, dá tempo de colocar ainda. Né? Dá tempo de colocar, você vai no desenvolvimento e acrescenta lá o que for necessário. E aí a parte final. Só volta aqui rapidinho, Gustavo.
você, assim, o que a gente indica fazer é você fazer como se fosse um esquema desse aqui que a gente fez, ó. Exatamente. Que aí você não esquece, né, de nenhuma formalidade, né, endereçamento, qualificação, tempestividade, vai vendo e faz ali um cara crachá, aí bota lá, preliminares, aí já coloca os tópicos, né, defeito de representação, inciso tal do artigo 337, incorreção do valor da causa, inciso tal, e vai colocando. E aí você depois, quando você for depois, pode voltar para cá, e aí quando você for depois desenvolver a sua peça ali no canetão mesmo, aí você vai estar com o esquema do lado, e aí você vai agora botando em texto. Endereçamento, 10ª Vara de Fazenda Pública tal. Fiz, pula uma linha, vai lá, qualificação, aí faz a qualificação, beleza. Fiz a qualificação, tópico, né, da peça, requisito formal, não vou perder ponto, dos fatos, e vai matando. Agora sim, você... E às vezes tem concurso que pede aí 90 linhas, 120 linhas. Como é que você vai escrever 120 linhas e depois vai passar limpo 120 não linhas? Tem como. Não dá tempo, até a sua mão não vai aguentar. O que a gente quer aqui, na verdade, é que vocês... Claro, eu tenho a minha estrutura aqui. Tranquilo, utilize a sua. O que eu quero mostrar para vocês é que essa estrutura aqui é uma estrutura que vale para esse caso concreto aqui e todos os outros casos concretos em que tem a contestação. Então você vai poder usar isso aqui para qualquer questão que envolva uma peça de contestação. Essa é a estrutura que a gente quer que você grave. Então, primeiro eu vou gravar. Primeiro eu tenho que fazer um endereçamento, depois qualificação, depois os fatos, depois as preliminares, depois a matéria de direito. É o que eu preciso colocar na estrutura. É como eu vou estruturar a minha peça de contestação. Quando a gente vier aqui também com um caso concreto para a petição inicial, né, Gustavo? A gente tem... não é tão comum, mas é possível. A gente vai, inclusive, as aulas posteriores, a gente vai trazer casos concretos que demandam uma petição inicial. Provavelmente a gente até consiga falar hoje de um caso, né, que vai mais para frente estruturar uma peça para a gente permitir fazer uma peça processual inicial. A mesma coisa, a gente vai trazer a estrutura para vocês. Vocês vão gravar essa estrutura e vão desenvolver dentro dela. Isso vai facilitar muito a sua vida. Uma coisa que eu fazia, Gustavo, assim, na época do concurso, eu tinha como se fosse uns cards, né, uma folha só, pegava uma folha A4 em branco e colocava cada peça a estrutura. Colocava lá petição inicial, endereçamento, qualificação dos fatos, do direito, do pedido. Aí tinha lá apelação, aí fazia um outro cardzinho, né? Tem folha de rosto tem que ter tal requisito. Depois vem das razões, aí tem lá das razões, endereçamento. Aí eu ficava, né, na semana da prova discursiva, eu ficava vendo só aqueles cards da estrutura para decorar cada peça. Recurso especial, recurso extraordinário, tem que ter lá, por exemplo, o requisito da repercussão geral, não posso esquecer isso aqui. Exatamente. Tem que ter do cabimento, porque aqui na contestação não tem que colocar do cabimento, não precisa. Mas no recurso especial, extraordinário tem que fundamentar. Olha, o cabimento do RESP, do RE, é pelo artigo tal. Na verdade, é uma exigência do artigo 1029 do Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento. Indicar o cabimento, fundamentar o cabimento do recurso. Isso tem que vir aberto em um tópico, né? A gente vai apontar isso aqui para vocês também, com certeza, nessa estrutura de RESP e de RE, necessária estrutura de RESP e de RE. Volta na tela com a gente. A gente colocou aqui dos pedidos, né? Aqui a estrutura dos pedidos ou do requerimento. Não entendam aqui pedido como pedido de pretensão, né? Que na verdade é muito comum se dizer que o réu nada pede, ele só impede. Isso é uma mentira, porque realmente ele faz sim pedidos, requerimentos, mas você pode colocar aí dos pedidos ou dos requerimentos, tá? Acolher as preliminares, o acolhimento das preliminares que você levantou. Claro, aí a gente apontou revogação da gratuidade de justiça, né? Uma delas destacada aqui. Afastada a preliminar, julgar improcedente. Isso aqui é uma estrutura específica de pedidos dentro de contestação que não necessariamente você vai precisar seguir nessa ordem. No nosso caso, a gente levantou preliminares, então vamos pedir o acolhimento das preliminares. A gente vai desenvolver isso aqui no texto, né?
A gente pediu, e uma das preliminares, revogação, a gente preferiu deixar expresso aqui, porque ela demanda o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção desse processo, a improcedência do pedido, com a fundamentação que nós colocamos, né? Reconhecimento de prescrição, a gente vai desenvolver esses tópicos aqui. Caso de responsabilidade, a gente pede a redução dos valores de dano, o não deferimento da tutela antecipada requerida, condenação do réu, a gente até corrigiu isso, né? Aqui, né, na nossa aula passada, a condenação do autor, né? Nós somos o réu. Condenação do autor ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios e a produção de todos os meios de prova, uma exigência do artigo 336, que é a especificação das provas, né? Exige-se a necessária especificação das provas também por parte do réu. Vamos então desenvolver essa peça aqui, né, Gustavo? Chegou a hora, né, pessoal? Quero saber aí, ó. A Nayane colocou, eu fiz a peça. Quero saber aí, Marcos Costa, Jordan, Virgínia, pessoal, se fizeram também a peça, que agora que é a hora do vamos ver, do confere, ver se a sua peça ficou similar à nossa, né? Claro que a peça não vai ser idêntica, o importante é para você ter a pontuação, no espelho de correção você colocar o assunto, colocar a fundamentação de forma lógica, coerente, vai pontuar do mesmo jeito, tá? O importante é você pensar o seguinte, olha, quando eu faço uma prova discursiva, você tem que pensar, tudo que você vai colocar tem que estar pontuando no espelho de correção. Que quem corrige tem um mapa, que é o espelho de correção, colocou tal ponto, vou pontuar. Colocou, fundamentou legal, de 0 a 10 eu vou dar 5 para ele. Então, é pensar que é uma prova discursiva, mas com cara de objetiva. Exatamente. Que você tem que fazer uma prova sabendo que vai pontuar de acordo com o critério objetivo, que é o espelho de correção. E o Marcos falou, né, eu fiz assim na prova da UAB, o esqueleto de cada peça, refazer 1000 vezes, né? E lembrando e revisando para lembrar cada peça com a sua formalidade especial. Vamos lá então? Na tela aí a peça agora. Você quer Não, pode ir seguindo aí nas nossas partes. A gente endereçamento, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 10ª Vara Civil da Comarca de Salvador, do estado da Bahia. Como a ação foi ajuizada, né, nessa vara civil, né, que é a 10ª vara, a gente endereçou para lá a contestação. O município de Zezé, pessoa de direito público interno, por meio do seu procurador infraassinado... Na verdade, deixa eu só fazer uma correção aqui, Gustavo. É vara de fazenda. É vara de fazenda, é? A gente colocou fazenda porque a município era fazendária. Então, fazenda, tá, gente? Só voltando aqui, ó. Volta lá. Isso foi a estrutura da peça que a gente fez. A gente vai na 10ª vara de fazenda pública. Mas isso aqui, com certeza, não erraria como nós fizemos aqui, né? Com a marca de Salvador, estado da Bahia. E o direcionamento é a vara de fazenda pública. Então, só corrijam aí, ó. Tá? Da comarca de Salvador, Bahia. Isso aqui é um elemento que já constava aí no nosso caso concreto, né? Então, provavelmente você não erraria como nós fizemos aqui, né, Gustavo? Que isso aqui foi um caso concreto, aconteceu de verdade e a gente adaptou ali. Porque na verdade no caso concreto era petição era vara civil porque não tinha vara fazendária, mas aí a gente acrescenta aí fazenda pública. Só mantém, então, o endereçamento, que é aquilo que a gente já tinha colocado, já tenha se dado na prova. Tá. O município de Zezé, pessoa de direito público interno, por meio do seu procurador infraassinado, mandato ex-lege, conforme dispõe o artigo 75, inciso 3 do CPC. Até aqui, o que a gente pode colocar aqui de importante? Volta comigo aqui. Inclusive, se você quiser voltar só comigo aqui, deixa o Gustavo descansar um pouquinho. Deixa eu mexer aqui no celular. Olha só, deixa ele mexer no celular. Esses pontos aqui de qualificação, a gente tem todos eles no Código de Processo Civil. A gente fez referência aqui ao artigo 75, mais precisamente no seu inciso 3, para ser mais exato. E a particularidade aqui é exatamente que você não inventou isso. O artigo 75, inciso 3, diz que o município será representado pelo seu prefeito ou procurador. Se você olhar o inciso 2 do mesmo artigo, ele diz que o Estado e o Distrito Federal será representado pelo seu procurador e, no caso, você for fazer um concurso União,
ele será representado também pelos seus procuradores, né? Então a gente fez referência à disposição legal. A qualificação natural de município, estado, DF e o próprio ente federativo União, nós temos como qualificação de pessoa jurídica de direito público, evidentemente, pessoa jurídica de direito público, e fizemos aqui uma referência ao fato de que o procurador tem mandato ex lege ou ex vi legis, tudo bem? Então a gente tirou isso aqui, é o mínimo, percebam. Isso aqui é só para o examinador saber que você sabe o mínimo de qualificação de pessoas jurídicas de direito público. A mesma coisa você vai fazer quando for uma petição inicial. Quando for uma petição inicial, quando for uma apelação, você exatamente vai colocar como exige aqui da gente a lei, tudo bem? Então volta aí na tela, pode continuar aí, Gustavo. Isso, né? Conforme dispõe o artigo 75, inciso 3, né? Que o inciso 3 fala da representação do município, né? O inciso 1 fala da União, o 2 fala do Estado e o 3 fala do município. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar contestação, nos termos do artigo 335 do CPC, a ação movida por Messi, brasileiro, menor, incapaz, certidão de nascimento, sob matrícula 00, residente domiciliado a, 3 pontinhos, neste ato representado por sua mãe, Maria de Lourdes, Estado Civil, servidora pública, CPF, endereço eletrônico, domicílio e residência, como não foi informado, só colocamos os requisitos do CPC, e por seu advogado, instrumento de mandato em anexo, com escritório na, 3 pontinhos, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir. Então isso aqui é a parte da qualificação, né? Você já pontuou aqui e aqui também já pontuou. Vem a parte dos fatos. Só para fazer um apontamento aqui, Gustavo, daqui a canetinha. Lembrem que uma das preliminares que nós levantamos, mais uma vez a estrutura da peça, uma das preliminares que nós levantamos foi a falta de instrumento de mandato do advogado, né? Então você pode colocar aqui por seu advogado, sem instrumento de mandato, porque isso é uma preliminar que nós levantamos aqui, né? Isso, pô. Então, só para a gente adaptar aqui ao nosso caso específico, a gente apontou que ele não tem instrumento de mandato. Uhum. Então, esse dado aqui é bom você levantar e a gente vai desenvolvê-lo aqui na preliminar. Né? A parte dos fatos, a gente fala daquele resumo que eu destaquei para vocês aqui, né? Você vai fazer um breve resumo, cuida-se de ação. Pode voltar comigo aqui. Cuida-se de ação proposta por fulano de tal, contra o município, pedindo indenização por dano tal, sobre o fundamento de que houve culpa do município no evento danoso gerado aqui ao autor. Breve resumo, como eu disse, você não vai estender mais do que isso, principalmente porque isso não vai ser exigência para você. Tranquilo? Volta na tela. Nós falamos aquele ponto específico da tempestividade, né, da nossa peça, lembrando que provavelmente você vai ser questionado, se houver um questionamento específico sobre isso, claro que se não houver, mas você bota o natural, prazo da contestação é de 15 dias e, evidentemente, o prazo da Fazenda Pública, por força do artigo 183, ele é em dobro. Então você só fez uma referência aqui, provavelmente ganhou um pontinho aqui, porque conhecia a questão relativa ao prazo em dobro, né? Se não ganhou ponto, porque não estava no espelho de correção, ganhou pelo menos assim moral com o examinador, né? Para ele saber, pô, esse cara aqui colocou da tempestividade, e aí já começa a corrigir a sua peça, né? Com outros olhos, Com certeza. Volta na tela. E aí vamos lá para as preliminares que nós levantamos aqui. A primeira delas é o defeito de representação. Na verdade, quando nós estamos diante de um defeito de representação, que é o que nós temos lá no inciso 8 do artigo 337, inciso 9 do artigo 337, a ideia central aqui, a gente destacou a ausência de instrumento de mandato, né? Então, eu fiz um texto para vocês aqui, que é interessante o texto, até mesmo para que você não, na verdade, também não vai escrever pouco, né? Eu sempre aconselho que não escreva nem muito nem pouco, escreva o necessário. Isso. Mas, claro, faça a referência, está fazendo uma peça. Conforme estabelece o Código de Processo Civil, seu artigo 337, inciso 9. Ah, professor, a peça
não veio, não permitiram usar o código, eu não lembro o artigo, então só coloca aquilo que eu falei com vocês na aula passada, não lembro o artigo, eu também não sei todos os artigos, né? Então coloca, conforme estabelece o Código de Processo Civil, compete ao réu alegar antes de discutir o mérito, por isso a expressão preliminares de mérito, defeito de representação. Aí você diz o que é o defeito de representação identificado no caso concreto. A autora não juntou instrumento de mandato, é mandato, eu escrevi errado aqui, o corretor, mandado é ordem, conferindo poderes ao advogado postulante, verificando-se, pois, defeito de representação. Com efeito, o Ministério se mostra a regularização processual, é o que você vai pedir, com a juntada do instrumento de mandato, sob pena de aplicação do disposto no artigo 76, que nada mais é do que a extinção do processo, caso ele não junte um instrumento de mandato. Então, a dúvida aqui, Gustavo, a gente pede primeiro para regularizar a regularização processual. Caso não regularize, extinção do processo. Isso é uma preliminar típica, dilatória potencialmente peremptória. A dilatória, ela só posterga até ser corrigida e o processo sempre segue. A peremptória gera automática extinção do processo e a dilatória potencialmente peremptória é aquela que permite a correção. Não corrigido o vício é que o juiz extingue o processo. E essa é uma preliminar tipicamente dilatória, potencialmente peremptória. Por isso que nós pedimos aqui a regularização processual, isso é um direito da parte autora, regularizar a sua situação processual para só então o processo seguir regularmente. Caso ele não faça, vem lá o artigo 76 e diz para a gente, olha, se ele não fizer, se ele não corrigir ali no prazo estipulado pelo juiz, a lei não dá prazo, ela só diz que o juiz marcará prazo razoável para que isso aconteça, caput lá do artigo 76, aí sim eu aplico a extinção do processo. Tranquilo? Então, primeira preliminar, eu botei bem resumido aqui o desenvolvimento dessa preliminar, mas com certeza você pontuaria neste tópico aqui o máximo, justamente porque reconheceu a preliminar, fez referência específica à sua identificação e pediu a regularização do caso específico. Para mim aqui, pontuação máxima. A outra preliminar é a incorreção do valor da causa. Essa aqui eu já desenvolvi um pouquinho mais, justamente porque, conforme eu já tinha dito para vocês aqui no nosso encontro anterior, e repito agora, o valor da causa, por força do artigo 291 e 92, 291 e 292, ele corresponde ao proveito econômico obtido com a causa. É sempre o proveito econômico obtido com a causa. Então, provavelmente, se você olhou para todos aqueles pedidos, pensionamento de R$4.000 vitalícios, 477 mil de dano moral, 15 mil reais da cadeira de roda, no mínimo, e aí você fez vários pedidos, dano moral e dano material aqui, né? No mínimo, o valor da causa é a soma desses valores. Inclusive, nós ensinamos, quando a gente fala e tem na nossa fundamentação específica, né? Para se fundamentar um valor da causa incorreto, nesse caso de pensionamento vitalício, a lei é clara em dizer para a gente que, né, parágrafo 1º e 2º do artigo 292, né, de que quando estes valores forem superiores a 1 ano ou por prazo indeterminado, que é o que ele pediu, o valor da causa para este ponto seria a soma de 12 parcelas. Então, como ele pediu 4 mil, o valor da causa seria no mínimo 48 mil reais só no pensionamento vitalício, somado aos 477 mil aqui requeridos a título de dano moral e aos 15 mil para a cadeira de roda. Tudo bem? Claro que os outros pedidos que ele fez não teriam proveito econômico direto. Reformar a casa, isso aí ficou genérico nesse ponto. Mas, com certeza, você sabe que R$1.000 não é o valor dessa causa. Você vai precisar corrigir esse ponto aqui na nossa peça. Então, volta na tela para mim, por favor. Eu coloquei lá, conforme a lei processual, nas ações de indenização, e eu estou fazendo referência justamente, aqui eu coloquei intencionalmente, conforme a lei processual, na hipótese de você não ter o código e lembrar do artigo, né? Mas são os artigos 291 e 292,
que eu já apontei para vocês aqui, né? Nas ações de indenização, o valor da causa será o valor pretendido a título de indenização. Além disso, quando houver cumulação de pedidos, o valor da causa será a soma dos valores de todos eles. E aí vamos para a sua identificação. Você identificou no caso concreto, né? Você identificou então que, conforme se verifica nos pedidos formulados pela autora, foi requerido o pagamento de pensionamento vitalício para autor, né? Botou autor aqui, autor, perdão. Fazendo a correção da peça deles aqui, e a nossa também, né, Gustavo? Mas tá lá, tá valendo. Adaptar um caso isso aqui real não vai tirar ponto, não. É porque a gente adaptou um caso ao outro aqui e alguns pontos a gente, por equívoco, não tiramos aqui. Mas isso não vai mudar a sua vida. Foi requerido o pagamento de pensionamento vitalício para o autor no valor equivalente a R$4.000 mensais. Também postulou o pagamento de dano moral no valor de R$477 mil. E a gente pode até indicar aqui a cadeira de roda, né? 15 mil de cadeira de roda. Né? Considerando a disposição do CPC sobre o valor da causa, em se tratando de prestações vincendas, será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado, como é o caso. Dessa forma, referente ao pedido de pensionamento vitalício, o valor da causa seria R$48 mil, que são 12 vezes 4 mil aqui, né? Somado o valor do dano moral, o valor correto da causa, portanto, seria 525. Aí a gente somou aqui também o da cadeira de roda, né? Seria então 540 mil. A gente somou ali, a gente tinha deixado de fora o valor da cadeira de roda e acrescentamos agora, né? E não R$1.000, como indicado na sua petição. Beleza? O que eu preciso de vocês nessa preliminar aqui? Bom, nessa preliminar específica de incorreção do valor da causa, o que vocês precisam identificar é como que se dá valor à causa. Daí a necessidade de você conhecer os artigos 291 e 292. Aqui estamos falando de indenização. Os valores de indenização foram apontados na petição inicial. Pensionamento vitalício, dano moral, cadeira de roda, que foram os expressamente trazidos aqui. Os outros seriam por estimativa, né? Então aqui no caso, como eu tenho esses valores expressos, o valor da causa é a soma deles, que é o que a gente fundamentou aqui. O valor da causa é a soma deles, então não R$1.000, como ele colocou aqui, e como acontece muito nos casos concretos. É muito comum se errar o valor da causa. Se a causa outros R$1.000, R$100 para fins fiscais. Nem fim fiscal esse negócio tem, mas é o que se coloca muito aí, né? Da prática, né? Né? Fim fiscal, nunca vi fim fiscal. Tem vários fins, menos fiscal. Não bota isso na sua petição, se você estiver advogando aí, pelo amor de G.R. Adriane, não coloque na sua petição para fins fiscais, porque isso não existe. Vai estar passando vai passar vergonha no Pix. Vai fazer o quê? Vai falar que a gente não está te ensinando direito aí, né? Não existe esse negócio de fim fiscal. A lei exige a atribuição de valor à causa para vários outros motivos, menos para qualquer fim fiscal. Você não recolhe tributo, você recolhe taxa judiciária especificamente, né? Que não tem essa natureza específica, de um modo geral, de fins fiscais, como se costuma colocar. Tranquilo? Então, o que eu preciso de vocês nessa preliminar aqui é justamente que vocês levantem os pontos específicos. Pontuei ao máximo aqui? Pontuei. Fiz igual ou não, mas o que você precisa fazer? O valor da causa está errado e o valor da causa tem que ser esse. Ah, mas como é que eu fiz toda essa fundamentação? Se você sabe que o valor da causa está errado e ele é esse, escreve como que você chegou a ele, que foi o que eu fiz aqui. Ela deu ao valor da causa tal e está errado porque o valor da causa é tal, tal e tal. Tudo bem? Fizeram aí? Colocaram assim? Eles colocaram pontuação máxima aí, tá? Volta na tela. E tivemos ainda uma outra preliminar que envolve a gratuidade de justiça. Aqui a gente já desenvolveu um pouquinho mais, né? Mas lembrando, claro, né? Mais uma vez eu destaco para vocês, se por acaso você tem um vade-mecum para fazer a prova, evidentemente que você vai necessariamente ter que indicar os dispositivos legais. Por isso que eu até preferia, Gustavo, volta com a gente aqui, eu até preferia fazer prova subjetiva sem código, porque aí eu não era obrigado a ter que olhar artigo por artigo. Eu sabia a matéria, a disciplina, sabia a fundamentação, mas não sabia o número do artigo.
E por que eu estou dizendo isso? Se você for permitido a fazer a prova especificamente com o vadimeco, o primeiro espelho de correção que vai ser apresentado para corrigir sua prova vai vir com a indicação dos artigos. Sim, sim. Vai vir necessariamente com a indicação dos artigos. Então você precisa tomar cuidado com isso. E aqui no caso, volta na tela, nós fizemos referência então à indevida concessão da gratuidade de justiça. E a gente deu uma fundamentação aqui, né? Também compete ao réu alegar indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça em sede de preliminar, né? O que se passa a fazer pelos motivos abaixo. O novo CPC reformulou integralmente o sistema da gratuidade, ao disciplinar lá nos seus artigos 98 a 102 e revogar os dispositivos da antiga 1060/50, né, que era a antiga lei da gratuidade. Hoje, todos os elementos de gratuidade vêm especificados no Código de Processo Civil. E o pressuposto básico da gratuidade passou a ser a insuficiência de recursos, né, para arcar com as despesas processuais nos termos do artigo 98. Transcrevemos aqui o artigo, mas só fazendo referência à insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Lembrando, né, Gustavo, que a gente colocou que a representante do menor, ela é auditora fiscal estadual. Auditora fiscal estadual. Então, se ela não demonstrou essa, posso falar aí, insuficiência, né? Insuficiência de recursos. Insuficiência de recursos, né? Para custear o processo. Então, por isso que a gente está alegando aqui essa indevida concessão da justiça gratuita. Inclusive, é muito importante se destacar que, embora haja uma presunção de veracidade de eventual declaração de pobreza juntada à inicial, embora haja essa presunção, ela não é absoluta. Então, exatamente por isso que a lei permite que você, na qualidade de procurador do réu, possa, então, impugnar essa indevida concessão da gratuidade de justiça, trazendo elementos específicos exigindo impugnar, prova. Trazendo lá, portal da transparência, contra-cheque? Pode ser trazer também, pode se trazer, porque, na verdade, não importa para fins de gratuidade quanto você ganha. O que importa é se o que você ganha vai ser afetado pela propositura dessa ação. Vai ser afetado especificamente pela propositura dessa ação. Então, evidentemente que aqui a gente está querendo ganhar ponto. A gente está numa prova, a gente quer ganhar ponto. Então, o que eu preciso que vocês destaquem neste ponto? Ela pediu gratuidade de justiça e o examinador, que somos nós, né? Não colocou lá que ela é auditora fiscal da Receita à toa. Lembra que eu disse para vocês, tudo que aparece nesse caso concreto, ele vai ser estritamente necessário para a sua prova. Então a gente colocou lá, não foi à toa dizendo que ela era auditora fiscal, aquilo foi com uma finalidade, permitir que você impugnasse a concessão da gratuidade de justiça conforme deferido pelo juiz aqui. Tudo bem? Até mesmo aí você pode botar padrão de vida, o que você quiser, mas volta na tela. E a gente ainda pediu, né, a gente ainda destacou aqui, né, destacado sobre a vigência do novo código, a possibilidade de modulação do benefício de acordo com a capacidade econômica do litigante, de modo que a concessão pura e simples da gratuidade deve ser guardada para situações excepcionalíssimas. Isso é um fundamento que você pode colocar, pode fazer o fundamento que você quiser, mas simplesmente justificando aqui a não concessão específica dessa gratuidade de justiça. E aí, vamos colocar, por que você está pedindo? Por que você está pedindo para se afastar aqui a gratuidade de justiça desse autor aqui, né? Não é essa, todavia, o caso da parte autora, conforme os tratos do portal da transparência. Aqui a gente fez uma invenção, né? Mas para o caso concreto era isso, mas enfim, você pode colocar conforme sua condição de vida, conforme demonstra sua condição de vida, principalmente quando vier isso nos autos, ou melhor, vier isso na questão, né? Fazendo referência à situação financeira daquele proponente. E isso vai trazer elementos para você impugnar, né? Conforme fotos do Instagram, circula Facebook, de carro luxuoso, frequenta festas. Os juízes têm feito muito isso. Volta com a gente aqui, os juízes têm feito isso, e o juiz pode, né, no caso concreto, indeferir a gratuidade de justiça solicitada com base nesses fundamentos. Como eu disse para vocês, por mais que eu junte ali aos autos uma declaração de pobreza, uma declaração de hipossuficiência, naturalmente que essa declaração não tem natureza absoluta, e o próprio juiz, em muitos casos concretos, tem feito isso, né? Ele tem
essa questão de rede social, isso é complicadíssimo. Os que alega lá que não tem condições de arcar com as pequenas despesas do processo, custas iniciais de honorários advocatícios que podem vir adiante, e alega lá, faz pedido de gratuidade declarando ser hipossuficiente, não ter suficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Lembrem, declaração de pobreza aqui, né, de hipossuficiência para fins, na verdade chama de declaração de hipossuficiência, não precisa que o cara seja pobre. Não estou exigindo que ele seja pobre paupérrimo, estou exigindo que ele demonstre, na verdade a declaração tem essa finalidade, e aqui cabe a ele demonstrar, né? Aí vai lá no Facebook, no Instagram do cara, tem lá viagem para o exterior. Ostentando no Instagram, né? Ostentando no Instagram, no processo ele é pobre. Né? Eu já trabalhei com PAD, Gustavo, e a gente fazia, a comissão fazia muito isso. Servidor de licença médica, né, tá de licença médica, e de licença médica também no Instagram, no Facebook, ostentando. Com viagem, com esportes radicais, que não sei o quê, e tem tudo lá no PAD Esse documentado. É o perigo, né? Cuidado com as redes sociais, gente. Investigação de vida pregressa para o seu concurso. Isso é mesmo. Toma muito cuidado quem você segue, né? Quem é da advocacia pública também, mas quem é de área policial, cuidado quem você segue nas redes sociais. Vem cá, quem está seguindo aqui o traficante tá pesada, né? Toma cuidado. Inclusive, aconselho que, na verdade, você só fique nas redes sociais para ver a gente, né? Para ver o concurso, se atualizar, mas esquece esse negócio de rede social agora, que isso vai tomar muito seu tempo. Mas volta lá na tela pra gente. Aí você disse o porquê de se pedir aqui a não concessão, ou melhor, o afastamento da gratuidade concedida, porque a servidora pública, que ofere rendimentos brutos, com capacidade de custear, então você está impugnando a insuficiência de recursos, você está dizendo, então, naturalmente, que ela tem capacidade de custear as despesas, se não integral, ao menos parcialmente ou de forma parcelada, que são as formas que o novo código traz, né? Sendo esse o contexto, fica desde já requerido o indeferimento, e aí você fez pedidos alternativos para esse ponto, do benefício da gratuidade de justiça, com a intimação da parte autora para recolher as custas iniciais sob pena de extinção do processo. Ou, subsidiariamente, a concessão parcial do benefício, isso é uma previsão, reduzindo proporcionalmente os valores com pagamento das despesas processuais, seja isentando apenas as despesas com a produção de determinadas provas. Isso também é permitido pela lei. O artigo 98 do Código de Processo Civil permite expressamente isso para a gente. E, se for o caso, concessão do parcelamento, que seria outra coisa que você naturalmente poderia pedir aqui, né, a título de gratuidade de justiça. Então, o cuidado aqui nessas três preliminares era que você conseguisse aqui, naturalmente, trazer o mínimo de elementos que a gente colocou. Gustavo, a minha petição não ficou igual à sua, minha fundamentação não ficou igual à sua. Não precisa ser igual, mas eu preciso que a base que eu coloquei aqui tenha na sua petição. Porque se eu fosse corrigir como examinador a sua petição, eu ia precisar ver, lá na gratuidade, falou o requisito para a gratuidade, impugnou a concessão da gratuidade, fundamentou. Pronto, você já ganhou aí a sua pontuação. Tranquilo? Essa, então, é a fase inicial da sua peça contestatória, que são matérias estritamente processuais que você precisaria, no nosso caso concreto aqui, ter feito a alegação das três e fundamentado corretamente para conseguir aqui a pontuação. É só a pergunta ali, do Juliano. Junto com a preliminar do 13, pode recomendar que o autor apresente o imposto de renda, declaração dele? Isso não é comum, tá? Isso não é comum. Isso é um pedido muito feito por advogados de forma pretensiosa, né? Mas hoje, quebra de sigilo fiscal não vai ser admitido só para esse ponto. Então, eu posso te garantir que o juiz vai indeferir o seu pedido sob o fundamento de que ele não vai quebrar um direito com base em um elemento ínfimo que é o processo. Então, isso aí, normalmente, ele não vai te deferir. Você que traga outros elementos, e claro, se o juiz acolher a sua alegação, é ele, autor, que terá que quebrar a presunção de não hipossuficiência e mostrar, olha, não tenho condições de arcar, tudo bem, ganho 25 mil por mês,
Mas eu tenho 5 filhos, né, Gustavo? Tenho 5 filhos. Tenho 5. Eu queria te perguntar, tipo assim, se eu for enfrentar 5 filhos, processo, eu posso pedir gratuidade? Perfeitamente. Eu tenho 4 filhos. Perfeitamente, você pode pedir gratuidade, Gustavo, sem problema nenhum. E se fosse enfrentar um processo hoje... Mesmo que eles peguem lá nosso portal da transparência, olha, eles ganham tantos mil, quase 30 mil por mês. Não importa, tem 4 filhos, paga escola, plano de saúde. Isso é que é a hipossuficiência. Para fins, insuficiência de recursos. Se ele tiver que arcar com as despesas do processo, honorários advocatícios, isso vai afetar a sua economia pessoal. E afeta mesmo. Então, isso é uma justificativa, sim. Você pode fazer essa declaração. Caso haja impugnação, você pode insistir na prova. Eu só boto a minha planilha mensal lá, o juiz vai querer me dar dinheiro, sabia? Dá dinheiro, né? Eu vou te ajudar mensalmente. Que o negócio Mas cuidado, Juliano. Esse pedido de imposto de renda, a informação de imposto de renda, é muito difícil o juiz conceder, justamente para fins de deferimento de gratuidade. Ele vai trabalhar com outros elementos, né? Outros elementos específicos que não esse. Tranquilo? Vamos, a gente vai fazer uma pausa aqui agora, na razão da necessidade de a gente dobrar o bloco, e aí a gente, logo em seguida, só para a gente fechar aqui o tempo. Pode continuar direto? Pode, é só falar do tempo aqui. Então, já voltou o tempo aí, vamos continuar então. E agora a gente passa, e a gente já viu aqui a parte processual, agora a gente passa para a parte de mérito, para a parte do direito, questionamento do direito. O que a Isabel falou ali? Eu me esqueci e fiquei na dúvida na minha peça se preliminar se dava antes ou juntamente do tópico do direito. Isabel, o nome preliminar antes. O próprio caput do artigo 337, ele já diz expressamente para a gente, compete ao réu, antes de discutir o mérito, que a gente botou aqui do direito, né? Antes de discutir o mérito, alegar as preliminares, tudo bem? Então, é nessa ordem que a gente coloca aqui, tudo bem? E ali o Marcos também, eles fizeram perguntas dos pontos que a gente acabou de falar, né? Professores, nos fatos tem que repetir todos os fatos que tenham sido fornecidos ou somente aqueles que pretendemos impugnar? Na verdade, como eu disse agora há pouco, você não precisa nem fazer a parte de fatos e algumas provas até dispensam. O que você precisa colocar, se for o caso, é um mínimo específico. Mas, claro, você bem apontou, eu vou precisar impugnar todos os fatos? Sim, ainda que você não os tenha descrito aqui integralmente, você vai precisar impugnar, porque eles estão na assertiva, eles estão na questão, tudo bem? Então, você precisa impugná-los, sim, mesmo não tendo descrito aqui no campo dos fatos. Tranquilo? Isso é muito comum nas provas, porque como já está na questão, você não precisa repetir tudo. Mas, claro, você vai ter que botar lá, descrever isso. Não precisa. Mas gravou os fatos que você vai ter que impugnar, isso você precisa. Mas porque eles estão na assertiva. Tudo bem? Se eu tiver me feito claro, exatamente este ponto específico dos fatos que a gente colocou aqui. Não precisa descrever tudo, descreva o mínimo e o resumo. Mas precisa impugnar tudo? Precisa, porque está na petição inicial. Está na peça, está na prova como elementos de fatos que você vai ter que impugnar, que é justamente o que nós fizemos aqui. Agora essa parte do direito, vou deixar para você aí. Vamos lá então, do direito. Do nosso administrativo. E a gente começa com a causa aí de prescrição. Deixa eu voltar aqui, ó. Vocês lembram o seguinte, né? Que a ação, ela Deixa eu voltar muita coisa aqui, né? Então, o que acontece? Os fatos aconteceram de 1/1 de 2015 a 1/2 de 2015. Período esse que o menor Messi ficou internado no hospital municipal. E aí, segundo a autora, ele teria nesse período contraído a meningite, que teve as sequelas depois, durante a sua vida, né? 1/1 de 2015 a 1/2 de 2015. E aí, então, a ação foi proposta em que data? Em 1/3 de 2021. 10/3 de 2021, né? Mais de 5 anos após o fato. Então, a gente trouxe aqui a questão da prescrição. Conforme o decreto 20.910, de 32, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda pública, estadual, federal ou municipal, seja qual for a natureza, prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Tendo em conta que os supostos fatos aconteceram
de 1/1 de 2015 a 1/2 de 2015, e a ação foi proposta em 10/3 de 2021, né? Operou-se aí, então, a prescrição. Então, aqui é uma situação, né, Gustavo, que não é preliminar. Não é preliminar. Prejudicial mesmo. Ela é uma da parte do direito que entra como prejudicial. Prescrição é matéria de mérito. Prescrição de decadência é matéria de mérito, né? Então, ela tem que vir dentro do mérito e não como preliminar. Ela é o que nós chamamos de prejudicial de mérito, que vai influenciar no resultado do mérito. Enquanto que uma preliminar, ela influencia no conhecimento ou no julgamento do mérito. E no resultado funciona aqui a nossa prejudicial. Tanto é verdade que se for acolhida a prescrição aqui, que isso aqui, no caso concreto colocado, é um ponto que você não poderia esquecer, né? As datas, quando se coloca a data nessas provas, já dá um alerta na sua cabeça. Colocou data, eu preciso olhar se tem prescrição aqui. Qual é o prazo prescricional geral? 5 anos. Prazo prescricional geral, eu corro lá e vou contar. No nosso caso aqui, deu praticamente 6 anos e 2 meses aqui, né? De janeiro de 2015 a fevereiro de 2015, contando o último elemento do fato, 1 mês aqui. Então, vamos botar a data 1º de fevereiro de 2015, só 2020 errado aqui. E ele propôs a ação só em 10 de março de 2021, 6 anos depois, operando-se aqui, no caso, evidentemente, a prescrição. Ah, professor, mas eu poderia parar aqui? Então, se eu for muito doido, pode parar aqui. Se for muito doido, pode parar aqui. Kamikaze, né? Mas com certeza você não vai parar aqui, justamente porque pode ser que, nesse caso concreto, danos outros tenham ocorrido depois dessa data em decorrência desse fato. Porque pode ser uma extensão. Isso acontece muito com a gente também no caso concreto, nos casos concretos que nós enfrentamos, né? Então, por mais que a gente alegue a prescrição, mesmo assim, ataca, como disse ali o nosso colega agora há pouco, ataca todos os fatos alegados pelo autor na petição inicial. Porque existe um princípio específico aplicado à matéria de defesa, previsto hoje no artigo 336 e 342, que compete especificamente ao réu alegar toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de não poder fazer isso depois. Vai que o juiz não acolhe a sua matéria prejudicial de prescrição. Por algum motivo houve um fato interruptivo anterior que não foi apontado, ou que se apontado vai ser trazido e você não tem conhecimento. Você não vai poder complementar a sua matéria de defesa depois. Então você vai alegar preliminar, até mesmo preliminar peremptória, aquela que você... a inépcia da petição inicial. Vai gerar extinção, é preliminar peremptória. Eu vou pedir o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial para que o processo seja extinto. Mas como eu não vou ter oportunidade para atacar o mérito depois, eu preciso atacar o mérito. Isso é uma exigência que a lei faz da gente. Mas é claro, você quer ser doidão, quer colocar só isso, faça isso no seu caso concreto aí, particular. Para a prova não, porque senão você vai perder muito ponto com isso aqui. Então, por mais que haja uma prejudicial de prescrição que você pede o acolhimento, e também é muito comum, Gustavo, já fazendo referência especificamente à prescrição, isso até mesmo pela jurisprudência do STJ, a contagem de prescrição, né? Quando nós temos um fato único, como é o caso aqui, o prazo prescricional se dá da ciência desse fato. Quando nós temos aqueles fatos que nós chamamos de fatos que vão se postergando no tempo, fatos repetidos, a cada evento novo, um novo prazo prescricional. A cada evento novo, um novo prazo prescricional. Principalmente quando se requer parcelas atrasadas. É muito comum petição de servidor público requerendo parcelas atrasadas nos últimos 15 anos. E aí, nesse caso, você vai pedir um reconhecimento de prescrição parcial das parcelas anteriores aos 5 anos, contados da data da propositura da ação. O prazo se renova mês a mês, quando é parcela, quando é definido, e no caso específico de fato único da ciência desse fato. E aí fica a dica para vocês estudarem no STJ a súmula 85, que é de trato sucessivo, né, que é uma súmula aí que tem várias vertentes, né, ela tem vários entendimentos, várias aplicações. Então bota no STJ, súmula 85 lá em pesquisa, e lê lá um montão de acórdão. Quando se aplica ela e quando não se aplica, isso é tema do dia a dia da advocacia pública. Isso. E também ela trata de prescrição e isso vira questão de concurso tranquilamente. Beleza?
E aí, então, o primeiro ponto aqui da prescrição. E aí, então, na eventualidade do juiz não acolher a prescrição, a gente vai entrar nas demais matérias. E aí, o outro ponto aqui é alegar a inexistência de responsabilidade do Estado, da ausência de agente público, da não aplicação da teoria objetiva e da inexistência de culpa ou omissão por parte do município. Eu vou ler aqui o texto e vou explicar para vocês, tá bem? Então, qual que é o texto que eu colocaria? Conforme o artigo, o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição de 88, as pessoas de direito público e de direito privado que prestam serviços públicos responderão pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Aqui vocês já estão vendo, que eu não criei nada, eu só peguei o artigo 37, parágrafo 6º, e, pode voltar para cá, e só transcrevi. Eu sempre gosto de começar assim, porque eu já começo sempre com a seguinte lógica, eu começo com a referência constitucional, depois eu desço para a referência legislativa, trato do assunto e depois faço um fechamento. Então, fundamento constitucional, fundamento legal, trato o assunto e depois eu fecho dizendo por que não deve acolher. Aqui no caso... Inclusive uma forma interessante de desenvolver esses temas. Sempre mérito eu faço assim, Nos meus pareceres no dia a dia também, vou fazer um assunto lá de trabalho com licitações, é uma dispensa de licitação. Eu começo, segundo a Constituição, artigo 37, 21, tem que fazer licitação para obra, serviço e compra, mas ela permite que, nos casos que a lei admitir, pode haver contratação direta, e aí a lei 8666, no artigo 24, eu vou descendo e vou depois, só para assim, eu gosto de começar o assunto, sabe? Porque isso é uma estrutura boa para você desenvolver, principalmente na peça, fundamento legal e desenvolvimento dele. Fundamento legal, desenvolvimento dele, seja constitucional, infralegal, desenvolvimento. Isso aí, se você gravar na sua cabeça, é interessante para você seguir uma sequência lógica e facilitar até o raciocínio. Facilita você, assim, começar a escrever alguma coisa, porque você fica travado, como é que eu vou começar? Vou começar por onde? Aí quando você começa, flui, Essa estrutura eu também uso muito, nossas peças padronizadas são todas nesse sentido, isso vai facilitar muito a sua vida aí, se você seguir essa linha de raciocínio aí. Aí eu coloquei, no mesmo sentido, prevê o artigo 43 do Código Civil. Pode voltar para a tela. Pode voltar para a tela. O artigo 43 do Código Civil, e aqui a mesma redação praticamente, é que as pessoas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causarem dano a terceiros. Ressalvar o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver por parte destes culpa ou dolo. Aqui vale salientar que para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado são necessários 3 requisitos. Ocorrência de um fato, que é uma conduta aí do Estado, tem que ter um dano e tem que ter uma relação de nexo causal. Na hipótese ora tratada, conforme fundamentado acima, não foi comprovada a ocorrência de nenhum desses pressupostos, sendo forçoso concluir que os fatos concretos discutidos nesses autos, de forma que outra sorte não merece a presente ação, a não ser a sua total improcedência. Porque nenhum desses pressupostos estão presentes. Então pode vir para cá. Aqui tem um caso de responsabilidade objetiva do município. E a gente encontra muito em prova de advocacia pública um caso desse, que é um caso de acidente de trânsito, omissão do Estado, um caso de atuação de um policial, um caso de atuação dentro do hospital, o caso de o Estado fornecer uma vacina para a sociedade, causar um prejuízo. E lembrando que sempre que você trata de responsabilidade civil de Estado, tem 3 condições para estar configurada. Tem que ter a conduta, pode ser lícita ou ilícita, tem que ter o dano e tem que ter o nexo causal. Então tem que ter essas 3 condições para o Estado ser chamado a responsabilidade objetiva. Então, na sua peça, você coloca as 3 condições que tem que ter e vai desconstruir as 3. Vai dizer que não houve conduta do Estado, não foi o Estado. Vai dizer, olha, aqui na questão, no caso concreto, não foi no hospital municipal. O laudo falou que não soube nem precisar se foi no hospital privado, se foi na casa do autor ou se foi no hospital. Então a conduta do Estado já não está configurada. Tenta desconstruir os 3. Conduta. Vai dizer, olha, não houve dano.
Mas você pode colocar assim, olha, você pode tentar dizer, olha, em que pese o autor ter alegado que houve dano e tal, não sei o quê, não houve um dano econômico, um dano que mereça ser reparado, alega, eventualmente até que foi um dissabor, né? Foi um mero dissabor, tentar tirar o dano. E tenta também tirar um nexo causal. Olha, excelência, por mais, né, que você entenda que houve uma conduta do Estado e que houve um dano, não há nexo causal. Não há nexo. Não foi a conduta não foi a colocação do menor junto com outra criança no hospital municipal que causou esse dano. Foi outra situação, inclusive o laudo não sabe nem afirmar isso. Então tenta tirar os três. Tenta eliminar a conduta, tirar o dano e tirar o nexo de causalidade entre conduta e dano. E mesmo assim, você vai trazer ainda, né, um dos fatores que excluem a responsabilidade do Estado. Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima. Então fala assim, olha, excelência, e tem mais. Aqui é um caso que é um caso de força maior. A criança pegou a meningite por uma situação de uma bactéria que estava espalhada, não dava para a gente controlar. Isso foi uma situação que gerou várias crianças contaminadas em hospitais públicos, particulares. Se for o caso fortuito, foi força maior. Ou então vai dizer, olha, e tem outra, isso pode ser até uma culpa exclusiva da vítima, que na casa dela, que na sua casa, o laudo afirmou que na própria casa ela poderia ter contraído a bactéria, a meningite, né? Então vai dizer que, culpa exclusiva. Então ataca os três. Não houve conduta, não houve dano, não houve nexo. E traz causa excludente da responsabilidade. Caso fortuito, força maior, ou então culpa exclusiva da vítima. Tá bem? Qualquer ação que você tiver, isso pode ser numa apelação, pode ser às vezes num agravo, pode ser discutir isso em RESP, RE é mais complicado porque não vai ter exame de provas, mas quando for mérito, você vai fazer um parecer também, você foi chamado para você apresentar um parecer, apresentar informações, mandados de segurança, aí você vai tentar desconstruir, tirando todos os requisitos da responsabilidade e também trazendo causa de exclusão da responsabilização do Estado. Você traz causa de exclusão e fala assim, olha, na nossa Constituição não adota a teoria do risco integral, adota a teoria do risco administrativo. E no risco administrativo, o Estado não é um garantidor universal. Ele não é obrigado a reparar qualquer dano que aconteça. No risco integral, que não é o caso, que não se adota no Brasil, é diferente. O Estado é um garantidor universal. Mas pela teoria do risco, que é adotada na Constituição, no caso, então, tem fator de exclusão. E aqui está presente o caso fortuito e está presente também a culpa exclusiva da vítima. Tá bem? Vou fazer uma pergunta aqui de aluno. Agora tu virou o jogo, né? Agora eu vou virar o jogo aqui. Eu posso, então, usar essa estrutura aqui para qualquer tipo de ação indenizatória proposta contra o Estado. Uhum. E aí não só município, o Estado, DF, município, autarquia, fundação pública, que entra ali no campo do público, né? Então, eu posso usar essa mesma estrutura aqui e essa vai ser a base para toda e qualquer ação indenizatória proposta contra o poder público, de um modo geral. Sim, posso afirmar isso? Sendo a matéria de defesa, você vai poder alegar. Então, por esse você ponto já que você tem vai aqui, eliminar. o importante, você já tem aqui uma base de fundamentação para todas as provas específicas, né? Que você coloque aqui essa fundamentação para qualquer prova cuja petição aqui seja uma contestação e você esteja impugnando, evidentemente, um caso de indenização, né? A base para você impugnar, e o Gustavo já deixou claro, minha peça não ficou igual, mas o que ele exigiu que você fizesse? Conduta, nexo causal, se não for o caso, culpa exclusiva da vítima, que são os elementos que você coloca aqui, caso fortuito e força maior. É isso que o examinador, nós, no caso aqui, né, iríamos cobrar de vocês aí quando fosse corrigir essa prova pelo espelho de correção. Então é a base que você precisa colocar. Então todas as vezes que tiver ação de indenização, né, Gustavo, eu preciso necessariamente trazer todos esses pontos específicos aí. Isso é contra a União, contra o Estado, contra o município, contra a autarquia, DENIT. Tem muitas ações também contra a INSS, né, que às vezes atrasa o benefício, depois entra com uma ação pedindo indenização. É sempre esse pressuposto. Tentar afastar os requisitos e trazer caso de exclusão da responsabilidade. E aí, então, avançando aqui na peça, né,
Ora, julgador, como você disse, a imputação da responsabilidade civil objetiva ou subjetiva exige a presença de dois elementos. De fato, né, que é a conduta do agente e o dano. E um elemento lógico normativo que é o nexo causal, que é lógico porque consiste num elo referencial, numa relação de pertencialidade entre os elementos de fato, e é normativo, porque tem contornos e limites impostos pelo sistema do direito. Dito isso, vale registrar que em nosso sistema a teoria adotada quanto ao nexo causal é a teoria do dano direto e imediato, também denominada teoria da interrupção do nexo causal. No caso, é impossível afirmar que o evento danoso tenha sido causado direta e imediatamente por qualquer ação ou omissão estatal, de maneira que deve ser afastada a responsabilidade do Estado, aqui do Estado que fala é da pessoa de direito público. Resta, sim, claro que, não se tratando de ação de agente público, não subsiste a responsabilidade do Estado, nos termos que prevê o artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição, devendo, portanto, ser julgados totalmente improcedentes os pedidos do autor. Logo, não cabe alegar a aplicação da responsabilidade objetiva do Estado, haja vista que essa somente se justifica nos casos de ação do poder público através de um dos seus agentes, o que alega-se que não aconteceu. O autor sequer conseguiu provar o evento em si, já que não foram juntadas aos autos provas irrefutáveis da existência de qualquer dano decorrente de eventual erro médico. Né? Nem erro médico houve na questão, né? Da ausência de nexo causal. O fato de simplesmente a autora ter sido atendida no hospital municipal não importa o resultado do ocorrido. Assim, o simples fato de ter sido atendido no hospital municipal não seria suficiente para causar os supostos danos sofridos pelo autor, porque, do contrário, todos aqueles que ali fossem atendidos poderiam ingressar em juízo, talvez por eventuais danos. O atendimento foi o mais escorreito possível, de acordo com o quadro apresentado pela autora no momento da internação. A causa do evento de que tratam estes autos não foi o mau atendimento, mas sim as circunstâncias peculiares do quadro clínico do nascimento prematuro. Essa foi a causa, né? Essa foi a causa. E aí, a gente então pode voltar para cá. A gente rebateu, né, todas aquelas condições que eu falei, conduta, não teve agente do Estado, não teve um dano, conforme ela falou, e não teve o nexo causal, o mais importante, tá? E agora a gente vai rebater a questão dos danos morais, que foram exorbitantes. Olha só, outro ponto aqui do mérito, né? Tendo em vista o princípio da eventualidade da concentração da defesa, incumbe ao réu oferecer resistência no que diz respeito aos valores pretendidos pelo autor, a título de danos morais. Mesmo que houvesse algum dano a reparar por parte do réu, o que se admite somente para efeito de argumentação, deveriam os valores requeridos na exordial ser indicados com a aplicação do bom senso, para não se ferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, esculpidos no artigo 402 e 404 do Código Civil, bem como o entendimento doutrinário e jurisprudencial aplicáveis à espécie. Né? Aqui eu coloquei, né, jurisprudencial, se fosse um caso, né, prático mesmo, né, a gente ia colocar um monte de julgados que iriam refletir que aqueles valores seriam valores ali exorbitantes. Mas no caso aqui, eu coloquei, né, que isso contraria, né, o entendimento doutrinário e jurisprudencial que é aplicado no dia a dia. Se for reconhecido, pode voltar para cá, o dever do réu de indenizar por danos morais, no que não se acredita, este deve ser fixado em valor condizente com os princípios com os prejuízos supostamente sofridos pelo autor, conforme os parâmetros, ora apresentados, dentro do âmbito da razoabilidade. Né? Então a gente aqui rebateu também os danos morais, né, que foi muito exorbitante, foi R$477 mil que pediu de danos morais. A gente aqui, então, encerra o mérito e volta mais uma vez para a parte processual, voltando aqui com o Gustavo Alves, que é referente a indeferimento da tutela antecipada. Bom, vamos lá, pode vir comigo aqui antes da gente ir na tela. Uma dica também, até relativa ao ponto anterior do dano moral, todas as vezes que for pedido dano moral, é interessante vocês terem em mente que na sua peça contestatória, evidentemente, você vai pedir a redução dele, porque normalmente quando se coloca numa questão o ponto do dano moral, o que se vai questionar aqui é o elevado valor pedido a título de dano moral. Então isso aí naturalmente você vai ter que abrir um tópico para pedir a redução, o afastamento
ou não acolhido isso, a redução específica desse valor aí. Não houve dano moral, por isso, desabou, ou, se for o caso, a redução específica desse valor a título de dano moral. Uma vez eu fiz o concurso de PGE do Espírito Santo, né? E aí foi uma peça lá, foi contestação, um acidente da viatura municipal, bateu no outro carro, não sei o quê. E aí até o valor da bateria do carro que eles colocaram, eu questionei. Eu coloquei, inclusive, o valor da bateria do carro destoa do valor de mercado, não sei o que e tal. Ou seja, você tem que contestar tudo que você imaginar. O que você colocar a mais e não tiver no espelho, você não vai pontuar. O que você colocar menos e tiver no espelho, você vai deixar de pontuar. Esse é o ponto, né? E o nosso próximo tópico aqui diz respeito à tutela antecipada requerida. A autora pediu a tutela antecipada para pagar um pensionamento de um valor que ela estipulou em R$3.000, o pagamento da cadeira de rodas, justificando isso aí numa provável existência de periculo in mora e fumus boniuris, que são os requisitos específicos para a concessão da tutela antecipada. Fumus boniuris, probabilidade do direito invocado, e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que é o periculo in mora. Então, evidentemente que na descrição fática que foi colocada para a gente aqui, ela fez toda a descrição dos elementos específicos que entendeu necessário para o deferimento da tutela antecipada. E são justamente os argumentos que nós vamos rebater. Se houve pedido de tutela antecipada, naturalmente a gente vai ter que rebater o pedido de tutela antecipada para que ela não seja deferida, né? Não é o caso de se deferir nada provisoriamente, não é o caso de se deferir provisoriamente, devendo se aguardar aqui o exaurimento das provas, até mesmo para que a gente consiga estabelecer, justamente por causa de um fundamento que a gente atacou até agora há pouco no mérito, que é a própria ausência de responsabilidade do Estado. E a dúvida específica sobre a responsabilidade do Estado não traz a probabilidade do direito que você invoca. Isso já é suficiente para que você afastasse a probabilidade do direito. Mas vamos desenvolver aqui esse tópico da antecipação de tutela. Vem na tela comigo. Do indeferimento da antecipação de tutela, a gente colocou os requisitos aqui, isso é importante você colocar, até mesmo porque vai, nesse ponto aqui, demonstrar o seu conhecimento dos requisitos. E evidentemente que você está dizendo que ele não faz jus à tutela antecipada porque os requisitos não foram preenchidos. Quais? E aí você já colocou. Para a concessão de tutela antecipada devem estar presentes cumulativamente os requisitos do fumus boniuris e do periculo in mora. Ocorre que, como sobejamente demonstrado nas razões dispostas nos itens anteriores, não houve a comprovação efetiva do nexo causal entre o evento danoso e a conduta do hospital do município, sem contar a latente dúvida a respeito de onde a enfermidade que acometeu o menor foi adquirida. A ausência de tal comprovação, pelo menos de forma sumária, afasta a probabilidade do direito invocado suficiente para se permitir o pagamento desejado, pelo menos em sede de antecipação de tutela, sem o devido exaurimento das provas necessárias. Vê-se, pois, que os argumentos apresentados na petição inicial estão desprovidos de qualquer fundamento apto a configurar fumus boniuris necessário à concessão dessa tutela antecipada. Veja bem, então, volta para mim aqui, que o que a gente está fazendo é impugnar o pedido de tutela antecipada requerido, afastando os requisitos que ela alegou terem sido preenchidos, né? Então, a ideia de quando você vai impugnar um pedido de tutela antecipada é dizer quais são os fundamentos e afastar os fundamentos com base no que você descreveu aqui, dizendo que não tem, né? E no caso aqui concreto, a gente definiu que o fato da gente ter impugnado a própria responsabilidade do município, aquela dúvida gerada, ela é suficiente para afastar a probabilidade do direito. A probabilidade do direito para deferimento de antecipação de tutela, evidentemente que não é a certeza do direito. O próprio nome diz, é uma probabilidade. A cognição aqui é sumária, é um juízo de probabilidade. Evidentemente que, havendo essa dúvida,
o juiz não pode conceder a tutela antecipada porque não está presente a probabilidade do direito, o fundus boni iuris. E seria o fundamento que a gente consideraria aqui necessário para se afastar o seu pedido de tutela antecipada. Tranquilo? E claro, o José perguntou ali, poderia se alegar irreversibilidade da medida? Não, na verdade, o José, nesses casos de pagamentos sumários aí, né? Hoje, especificamente, a gente não permite concessão de antecipação de tutela contra a fazenda pública cautelar ou antecipação de tutela para pagamento de quantia. Isso seria também um fundamento que a gente poderia colocar aqui, que é a proibição de tutela antecipada para pagamento. O que acontece aqui no caso concreto é que nós não estamos visando especificamente o pagamento de quantia. Nós não estamos visando aqui o pagamento de quantia. No caso do dano moral, latente, que não existiu. É a lei 8437? Não, é a 8437, é uma delas. Traz a previsão também na 12016/2009, que é do mandado de segurança, no seu artigo 7º, parágrafo 2º, estendido a todas as ações contra a fazenda pública pelo parágrafo 5º desse mesmo artigo 7º, toda e qualquer ação contra a fazenda pública não se permite a concessão de tutela antecipada para pagamento de valores. Agora, claro, o cuidado aqui, para o pagamento da indenização por dano moral, não pode se falar em antecipação de tutela, a gente nem colocou aqui, mas vamos acrescentar, até mesmo para a gente também, ela pediu com relação ao dano moral, a antecipação de tutela. Isso não é possível, né? Aí você pode falar da proibição de antecipação de tutela para pagamento de valores. É mais um fundamento que a gente coloca. Você vê, a gente está fazendo a prova aqui, né? E a gente consegue surgir outros pontos aqui para a gente colocar, né? Claro que a gente vai naturalmente fazer aqui o máximo possível para alcançar, mas uma outra impugnação que a gente deixou de fora, mas ainda em tempo colocamos, é a questão do dano moral, porque ela pediu também, ele, né, o autor, pela sua representante, pediu a antecipação de tutela para pagamento de dano moral, o que não é admitido pela lei, é proibido o pagamento de valores. E até mesmo isso justifica, pode voltar comigo aqui. Bota a legislação para o pessoal aí escrever os artigos. Pode, vamos colocar, volta na tela. É a lei 8437 de 92, né? /92, no seu artigo. Só me refresca a memória. É o primeiro. Artigo 1º, né? E também, para você estudar depois, né, a lei do mandado de segurança 12016 de 2009, no seu artigo 7º, parágrafos 2º e 5º, que é a extensão a todas as ações contra a fazenda pública. Isso especificamente relativo ao dano moral, porque é pagamento de valor. E a ideia, pode voltar comigo, a ideia aqui é que esses valores só serão recebidos eventualmente, se condenados, via precatória. Então, obviamente, você poderia ainda colocar isso. Essa proibição decorre do fato de que esses valores, pagamento de quantia, adiantamento de vantagem, pagamento de qualquer natureza, é só mediante precatório, não é só decisão definitiva. Então, aqui a ideia, você também poderia impugnar, tratando da proibição de liminar específica para essas situações. Muito bem lembrado aí pelo José Edson, pode sim, José. Essa irreversibilidade da medida inicial é o que justificaria a não concessão. A previsão legal, declarada já constitucional, evidentemente se fundamenta na irreversibilidade específica dessa medida. Tranquilo? Então pode sim acrescentar mais um fundamento trazido aí pelo nosso colega, que nesse ponto é interessante se apontar também. Mais um pontinho aí para a gente. E os pedidos lá, ou requerimentos, né? Seja acolhida as preliminares, a revogação da gratuidade de justiça, que a gente já colocou aqui, né? O julgamento da improcedência, evidentemente que isso é um pedido natural de toda e qualquer contestação do pedido, tendo em vista o reconhecimento da prescrição, que a gente já pediu, não esqueça disso.
Ou, né, por não estarem presentes aqui os pressupostos de responsabilidade do município, que você já desenvolveu muito bem, né? Caso reconhecida a responsabilidade do município, sejam reduzidos, está dentro do que você vai requerer aqui, né? Redução do valor, condenação do réu ao pagamento de custas e honorários. Do autor, né? Do autor, a gente errou mais uma vez aqui. Autor. E produção de todos os meios de prova em direito admitidos para a solução da controvérsia. Local e data, assinatura do procurador. A gente sempre aconselha não assinar, tá bom? Você não pode assinar e identificar sua prova. Então só coloca procurador municipal, procurador estadual, procurador federal, advogado da União, procurador da Fazenda, procurador do Banco Central. Você coloca ali o que você coloca, mas não assine. Né? Na verdade, o melhor é você respeitar o que o caderno de prova vai dizer. Isso. Você vai colocar, assine como procurador do município, assine como procurador, assine como advogado do município. Não está querendo dizer para você fazer uma assinatura, não, tá? Porque o que ele está querendo dizer, na verdade, é para você escrever procurador do município e tal, né? Você não pode identificar a sua prova. Isso é o problema grande. Então, cuidado com isso, não assine a sua petição. E aí, claro, né, a gente trouxe aqui uma estrutura de peça mínima que a gente queria que vocês fizessem aí, né? Nosso espelho de correção seria com base nisso aqui, e principalmente a ideia do nosso espelho de correção é o desenvolvimento daqueles pontos que nós colocamos lá no espelho anterior, naquele organograma, naquela estrutura. Aí ele fez, o Gustavo fez aí, Aqui eu fiz um espelho para vocês, ó. Ficou pequenininho, né? Mas é porque tinha que caber numa folha só. Não, tá certo. Ó, endereçamento, né? Então veja aí, na sua peça, se você fez o endereçamento correto, você ganhou 10 pontos. 10 pontos. Preliminares, 10 pontos para cada uma, total de 30 pontos. Defeito de representação, se colocou certinho, deu 10. Incorreção do valor da causa, deu 10. Indevida concessão da justiça gratuita, mais 10. Total aqui de 30 pontos. E antes teve a qualificação, se fez certinho, ganha 5. Do direito da prescrição, coloquei 13 pontos, que é o ponto que é um ponto muito importante aqui, né? Que dá um ponto de extinção do processo com resolução do mérito, 13 pontos. Da inexistência da responsabilidade do município, 10 pontos. Você abordou tudo que a gente falou, né? Tentou afastar a conduta, dano, nexo, trouxe fator ali de exclusão, ganha 10 pontos. Se falou que é desproporcional o valor dos danos morais, 10 pontos. E pediu para indeferir tutela antecipada, mais 10 pontos. Total aqui de 43 pontos. Veja o que você marcou aí. E dos pedidos, né? Aqui no caso, eu botei 5, mas é um pontinho, tá? Porque eu tinha colocado 5, depois reduzi para 1. Para cada pedido correto que você fez, você coloca 1 ponto, tá? 1 ponto. 1 ponto. E aí, veja o que você colocou, se está tudo certinho, para fazer a pontuação total. O fechamento, colocando local, data, assinatura. Aqui são 7 e aqui são 5 pontos. Então, o espelho de correção seria nessa linha aqui, tá? A distribuição maior, na verdade, vem com a parte de mérito, né? Mérito e das preliminares, não é mérito, mas conta bastante, não há contestação. E os demais você vai pontuando. É o que eu falo o seguinte, né? Que é uma luta de boxe. O jab não derruba ninguém, ele vai só pontuando. O que vai derrubar é o cruzado. E o cruzado aqui são as preliminares, que tem 30 pontos, do direito, 43 pontos. E os demais você vai pontuar. Então, na sua peça, vai gastar mais tempo com preliminar e com mérito. É ali que você vai realmente rasgar a caneta. Tá bem? Que vai ser a sua maior pontuação. Tá certo. Mais alguma coisa que quer colocar? Não, para mim aqui a estrutura está feita aqui. Claro, não se preocupem se sua peça não ficou igual, né? Mas a gente trouxe os elementos mínimos aqui pelos quais você seria pontuado. E claro, essa é a primeira peça específica, pelo menos com a gente aqui, que você está fazendo. Não se preocupe que o treinamento, o desenvolvimento dessas peças aí, o treinamento específico que você vai fazer é que vai te ajudar, evidentemente, a trabalhar todas essas peças aí, tranquilo?
Então, não se preocupe se não ficou igual. O que você tem que se preocupar é que você fez o mínimo. Esqueci. Isso aqui eu não vou esquecer mais. Boa ela colocar audiência de conciliação, né? Na verdade, Isabel, a audiência de conciliação, ela teria que ter colocado na petição inicial, né? Teria que ter colocado especificamente na petição inicial. E como a gente já está falando aqui de contestação, é porque provavelmente não houve acordo, tá? Porque a audiência de conciliação, o réu não vai mais com a contestação para ela. Então, se a gente já está falando de contestação e a assertiva deixou claro para a gente que você está sendo citada para apresentar a peça, ficou claro aqui para a gente que não houve conciliação ou o pedido diretamente não foi para conciliação. E até mesmo porque esse pedido não foi requerido ali, né, não foi objeto de questionamento na petição inicial. Mas você poderia ter levantado também uma preliminar, não houve de preliminar de requisito da petição inicial, não preenchido o requisito, apontando ali uma solicitação, mas isso não vai gerar efeito nenhum. Aqui a gente presumiu que essa fase já foi ultrapassada, tudo bem? Então não precisa aqui mencionar. Quem tem que mencionar é o autor na petição inicial, porque o réu, caso ele não queira a audiência de conciliação, ele apresenta uma petição simples. Não seria caso de contestar. Ele apresentaria uma petição simples, tanto é verdade que o prazo de resposta dele é computado do protocolo dessa petição. Então, ele só apresentaria uma petição simples dizendo: não tenho interesse em fazer acordo, assim também tendo se manifestado o autor em sua petição inicial, ficaria afastado da audiência. Mas não foi objeto de questionamento. Aqui, evidentemente, que a peça específica que ser trabalhada, como não falou nada, é diretamente uma contestação. Então, você não precisaria falar aqui de audiência, porque não foi objeto desse questionamento. Tudo bem, Isabel? Mas bem lembrado, claro. É necessário hoje, na petição inicial, que o autor esclareça se ele pretende ou não a realização de acordo, né? Se ele pretende ou não a realização de acordo. E, claro, para isso vai ser designada uma audiência de conciliação e mediação. Se não houver acordo, aí passa-se para a resposta. Como ficou claro para a gente aqui, a ideia era realmente se apresentar aqui a peça contestatória, ou seja, já ultrapassada essa fase específica de acordo. Tudo bem? Então, basicamente é isso, né, Gustavo? A peça específica aqui que a gente tem para trazer. E a gente, de nada, a gente trouxe para vocês aqui... de nada ali, você respondeu a Isabel. Eu respondi a Isabel, eu estou lendo aqui, eu estou ruim de vista, estou vendo de longe aqui o nosso monitor aqui, mas vamos agora passar para eles aqui, né, é como se você estivesse fazendo uma prova de verdade aqui, né, você está fazendo uma peça e logo em seguida uma questão para você, né. A gente vai falar basicamente aqui, a gente não vai trabalhar essa questão aqui, só trouxemos aqui a questão para vocês desenvolverem aí durante essa semana, né, até a próxima semana, sobre ação possessória envolvendo o poder público, né. Existem algumas particularidades aqui que a gente vai levantar, se você quiser já jogar aí. Falar bem rapidinho, só tem 13 minutos, né, então a questão... que é o seguinte, né? Durante o trâmite de uma ação discriminatória pelo INCRA, com fundamento na Lei 6383/76, para promover a discriminação judicial das terras devolutas da União, o Movimento Sem Terra invade a propriedade em discussão, expulsando os agentes públicos do local e tomando a posse da propriedade. Discorre sobre as ações possessórias e se é cabível, para o caso concreto, alguma ação possessória. Abordar-se o fato da União não ter o título de propriedade, uma vez que o processo de discriminação ainda está em trâmite, se impede o uso das ações possessórias. Especifique também a competência para a propositura da ação. Então, só dar uma luz aqui para vocês o que acontece, né? Quando nós temos uma terra que é uma terra devoluta, que é uma terra, né, que é uma terra que está em discussão se essa terra vai ser devolvida ou não ao Estado, ao poder público, e ela passa a ser uma terra devoluta. Terra devoluta é aquela terra, né, que foi dada ao particular e foi devolvida ao Estado. Quando a coroa portuguesa veio para o Brasil, ela começou a fazer várias concessões de terras aí para portugueses, depois para brasileiros, e aí tivemos as capitanias hereditárias, grandes terras, daí que vem, né, os latifúndios também no Brasil, muita terra na mão de poucas pessoas e terras sem produzir.
E o que aconteceu é que muitas terras que foram dadas a particulares, né, eles não usaram, deixaram de lado e foram devolvidas ao poder público. E aí a terra devoluta vem desse nome. E até hoje a gente tem várias ações que tramitam na Justiça Federal discutindo, né, de quem que é a propriedade de uma terra. Então, se tem uma terra que o Estado entende que é dele, tem que ser devolvida, que veio desse processo, ele entra com uma ação discriminatória que corre ou judicial ou administrativa, né, mas às vezes não consegue resolver no âmbito administrativo, vai para a via judicial. Aí tem a ação de discriminação, que vai o juiz determinar se aquela terra é do particular e fica com ele, ou se vai ser devolvida ao Estado. Então, neste caso aqui, era uma terra. Estava discutindo a propriedade, se era do particular ou se era do Estado. Ele não tinha a propriedade, mas o Estado ele tinha posse. Tanto é que a gente deixou na questão que existiam agentes públicos no local. Tinha agente público que já tinha posse daquela terra. Só que, no meio do caminho, o Movimento Sem Terra invade a terra, a propriedade, tira os agentes públicos do local e o poder público perde a propriedade. Aí a gente até colocou aqui, né, que a ação foi intentada pelo INCRA. Por quê? Porque, na verdade, a Lei 6383, ela atribui ao INCRA a legitimidade para pleitear judicialmente as terras devolutas da União. O INCRA tem essa legitimidade para fazer a propositura da ação, por isso que a gente colocou o INCRA aqui na questão. Aí você vai ter que discorrer sobre as ações possessórias, né, que são 3 ações, né? Isso. 3 ações, e se é cabível alguma ação possessória para o caso concreto. E se o fato da União não ter a propriedade impede o manuseio da ação possessória. Gustavo, em 9 minutos, resuma aí para o pessoal. Então, vamos lá. Nós temos, a princípio, 3 ofensas à posse. O esbulho, nós temos a turbação da posse, evidentemente que é uma intenção específica de se tomar a posse, e temos a ameaça de turbação e de esbulho. E percebam que, no caso concreto, é muito difícil você identificar se é um esbulho, se é uma turbação ou se é uma ameaça de esbulho ou turbação. Exatamente por isso que a gente aplica a chamada fungibilidade das ações possessórias, até mesmo porque nos casos concretos é extremamente difícil. Pode ser que haja uma ameaça de invasão, quando você vai proteger o seu direito, já invadiram, já houve o esbulho. Então, para isso existe a fungibilidade das possessórias. Mas, especificamente, no que tange as ações possessórias, em sendo esbulhada a sua posse, você tem a ação de reintegração de posse. No caso de turbação, a manutenção da posse. E ameaça, o interdito proibitório, que é utilizado justamente para se evitar a ameaça, né, se evitar uma futura turbação ou um futuro esbulho. No caso trazido aqui pela assertiva, houve o esbulho, porque o movimento ingressou na terra, expulsou os agentes públicos que estavam lá e tomou a posse que estava ali até esse momento com o poder público. Então houve um esbulho possessório. Evidentemente que a ação cabível aqui para esse caso seria uma ação de reintegração de posse, proposta então pelo poder público contra o movimento ali, né? Lembrando especificamente, nesses casos de movimentos, tem que intimar o Ministério Público, né? É uma exigência que traz a lei hoje, tanto ações de sem teto quanto sem terra, quando há os movimentos sociais, há a necessária intervenção do Ministério Público nessas situações, né? E o importante, e aí fazendo o detalhe para vocês aqui, é que houve um questionamento de propriedade com posse. Percebam, estava sendo discutida a propriedade do imóvel, ou seja, se era ou não era do poder público, que estava na posse dele. E a particularidade para vocês aqui é justamente o fato de que em ação possessória só se discute posse. A ação possessória só serve para discussão de posse. Exatamente por isso que em ação possessória a sua eventual alegação de sou proprietário é irrelevante para a ação possessória. Porque senão sempre quem ganharia seria o proprietário. E a gente sabe que isso não é verdade. Você imagina o caso de um locatário que é acionado pelo locador
evidentemente por algum motivo, por ter invadido o bem locado. O proprietário é o locador, mas não necessariamente ele vai ganhar a posse, porque a posse estava com o locatário. Então, posse se defende na posse e não na propriedade. E não estamos falando aqui no caso da proibição da exceção de domínio, né, do artigo 557 do Código de Processo Civil, que impede a discussão da propriedade na pendência de ação possessória. Não é esse o caso aqui. Aqui havia uma ação petitória, uma ação discriminatória para se questionar a propriedade e no decorrer dessa ação, no curso dessa ação, foi invadido o imóvel. Só se trouxe essa ideia justamente para questionar. Se eu não tenho propriedade, mesmo assim eu posso propor a possessória? Claro que pode. Claro que você pode propor essa ação possessória, porque o objetivo da possessória é defender posse na posse, independentemente de ser titular do bem possuído. Tranquilo? Então, discorrendo sobre as possessórias, nós temos os três vícios: esbulho, turbação e ameaça, e nós temos as 3 ações possessórias: reintegração, manutenção e o interdito proibitório. As 3 com finalidades específicas de afastar cada um desses vícios na posse. Você identificou aqui no caso concreto que houve um esbulho da posse. Logo, caberia uma ação de reintegração de posse, como eu disse, mesmo não sendo a União a titular desse imóvel, mesmo ela não tendo título de propriedade, até mesmo porque ainda pendia a ação discriminatória. Tranquilo? E a competência, Justiça Federal. Justiça Federal. Justiça Federal, justamente por participação da União no feito, né? E por força do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal e também do artigo 45 do Código de Processo Civil, as causas em que a União for parte serão propostas na Justiça Federal. Competência constitucional aí e também competência prevista no Código de Processo Civil. Então, o desenvolvimento aí dessa assertiva, né, seria basicamente esses pontos aí, né, que a gente traria para vocês aqui. Trabalhem essa questão aí durante... E a ação de reintegração de posse é muito comum na prática. A gente teve alguns anos atrás aí, os estudantes tomando posse das universidades. Isso. Então teve que entrar com várias ações para ter a reintegração de posse da universidade. Acho que em rodovias também, rodovias, aí a gente tem muito faixa de domínio, ocupação irregular de faixa de domínio, as reintegrações para obra também, né, para se fazer obra e os processos indenizatórios, aí não cumpre o processo, permanece lá, sai, não sai, a reintegração aí, lembrando que o poder público ele não tem a posse como tem os particulares, né, não precisa ter a posse específica sobre o bem. O próprio fato do bem ser público, aqui não é o caso, mas o próprio fato do bem ser público já confere a ele a posse para se permitir a ação de reintegração de posse, né? Isso é perfeitamente possível, ações de reintegração nesse sentido. Cara, 2019 eu estava indo para o ministério, estava lotado lá, estava tão distraído, bicho, que eu parei meu carro no estacionamento, olhei para o lado e falei, caramba, não tem nenhum carro, será que é feriado hoje, não sei o quê, fui andando assim de cabeça baixa. Aí quando eu fui entrar no ministério, cara, um sem terra, galegão forte, bicho, botou a mão no meu peito. Onde é que você vai? Eu falei, eu vou trabalhar. E os caras tinham invadido o ministério e tava todo mundo lá dentro. Eles expulsaram todo mundo, deixaram ninguém entrar. Eu fui entrar, o cara bateu a mão no peito. Vou trabalhar. Ele, não, você tá de folga hoje. Você tá de folga. Isso é boa. Bicho, aí eu olhei pro lado, cara, tava tudo quebrado assim, cara, tudo vidro quebrado, não sei o que, pau. Aí que eu fui me tocar e eu fui entender. E aí eles invadiram e ficaram uma semana lá dentro, cara. Aí quebraram um monte de coisa lá e tal. E era um caso de reintegração de posse. De reintegração de posse. Aí é uma situação específica para restabelecer a posse ao poder público. Isso aí. Pessoal, então obrigado. Na terça-feira que vem a gente volta com a sentença desse processo e já indicando a vocês qual vai ser a peça cabível e dando o caminho das peças, vocês vão fazer, depois a gente volta fazendo a peça igual a gente fez hoje aqui. Digam aí se vocês estão gostando do modelo, se está legal, querem mudar alguma coisa, pode falar aqui, pode mandar depois no Instagram lá pra gente também. Mas, assim, do meu ponto de vista como professor, aluno, eu acho assim, que está um modelo muito bacana, que está com tempo para tirar dúvida, para poder fazer, escrever direitinho, e tá o material para os alunos aí, não tá? Vocês podem baixar a peça toda, guarda, arquiva aí esse documento, esse material, depois treina em cima dele futuras peças.
Agradeço também pela atenção aí e até a próxima semana que vem. A gente aparece aí com mais problemas para vocês e, claro, problema acompanhado da solução, que é o que importa para a gente aí, né? Até o próximo encontro. Valeu, pessoal.